Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio de podcast da Central do Varejo, com aqui parceria com a Unlock. Então hoje eu vou ter o prazer de bater um papo e escutar um pouco aqui do Fábio Sayeg, que é sócio CIO da Cadastra, e do Bruno Lopes, que é diretor de Growth do TikTok. Obrigado por vocês terem vindo, aceitado aí o convite para esse papo, e é um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. A ideia aqui, falando de, com a grande experiência que vocês têm aí no mercado de digital e essa revolução que o TikTok vem fazendo, né? Eu acho que o tema nosso aqui é muito o que a gente chamou de play, shop and repeat, né? Que o futuro do consumo ele vem passando pelo entretenimento, né? E eu fiquei bastante impressionado, e não foi nenhuma pesquisa feita, né? Foi uma conversa que eu comecei a perceber, porque a gente lançou, né, fundou um negócio há 6 meses, então estou no mercado falando com as pessoas, eu comecei a perceber a quantidade de marcas que tinham começado a vender no TikTok e, de repente, com vendas, uns volumes impressionantes, né? Então, muito bom poder bater um papo aqui e escutar a opinião de vocês sobre. Então, vou começar aqui com uma pergunta que vale para ambos, que na visão de vocês, o que mudou de forma irreversível na relação entre entretenimento e consumo? Vamos começar pelo Bruno e depois o Sayeg fala um pouco também. Legal. Acho que tem uma coisa que a gente tem visto aqui na NRF, conteúdos bem interessantes sobre entretenimento, consumo e principalmente sobre o TikTok Shop, mas é muito mais uma relação da comunidade. Então, ao invés de uma marca tentar instigar ou oferecer um produto específico, ele entende a escuta do que a comunidade dele quer, e você entrega um conteúdo que é relacionado ao que essas pessoas estão querendo. Então você entretém muito mais do que necessariamente você fazer só um placement de um produto ou oferece um produto específico. E aí você tem diversas linhas para isso, né? Desde o humor, desde a música, desde do fashion, obviamente. Mas com isso você vai guiando um pouco, ter uma conversa mais natural e com autenticidade do que necessariamente algo que a gente via talvez, não no passado, mas num pouco do passado, que é algo mais fragmentado e rígido, assim. E eu acho que a gente está vivendo uma época que os algoritmos eles tendem, né, a pasteurizar ou a te colocar em determinadas caixas. E o consumidor, né, também está tentando buscar um modo de como romper esses padrões. E aí muito esse senso de comunidade, de pertencimento, o entretenimento cai muito aí como um lugar que as pessoas estão buscando se pertencer, né? Então você vê várias aberturas de academias que são muito mais centro de comunidade, lugares de yoga voltado a wellness, e para o entretenimento, né, a volta dos grandes shows, né, a volta ou a potencialização dos influenciadores, não na massa, mas aqueles que de fato têm uma voz mais verdadeira, que obviamente se engaja com comunidade. E quando você junta tudo isso, né, na fome com a vontade de comer, onde você entra numa jornada que você se diverte, que você se entende, você pertence, a chance de você consumir mais é muito maior. Eu acho que o TikTok ele tem esse lugar porque ele virou um porta-voz de porta-vozes, que tem muita verdade para falar, tem muita autenticidade para falar, e claro que uma tecnologia que permite você alcançar aquele consumidor que ou vai conhecer, e aí a partir do conhecimento vai engajar e vai consumir, ou daquele que já conhece, que está louco para consumir, mas quer de uma maneira mais rápida, mais direta, encontrar a forma de gastar o seu dinheiro, mas com uma experiência que ele acha que é verdadeiramente fluida. E acho que o TikTok Shop, principalmente, tem muito isso dentro da característica. No fim, a tecnologia, né, o algoritmo funcionando fortemente, né? Eu já escutei muito também que o TikTok ele é muito assertivo na entrega, só que trazendo o entretenimento de uma forma muito mais agradável em toda essa jornada de compra, né? Legal, agora para o Bruno, como o TikTok enxerga a jornada de compra não linear e essa correlação com a mídia social? Boa. Quando a gente fala de TikTok, a gente fala que você passa pelo funil completo de vendas em um lugar só. E faltava um detalhezinho pra gente ter isso de vez. E aí o TikTok Shop fez você ter uma venda fechada lá dentro mesmo, onde você consegue criar esse canal. Mas é muito mais da gente
ter novos consumos e novos entretenimentos que faz influenciar uma venda específica do que necessariamente ele não ser linear. Porque na nossa cabeça a gente tem uma linearidade onde a gente vai ser impactado por algo que vai poder gerar um efeito de desejo, e aí a gente fala do Discovery Commerce, e que eu não sabia que eu queria, para você adquirir um produto específico dentro dessa camada desse funil. Ele é uma não linearidade, mas no nosso subconsciente ele está linear. E aí entra o lado que o Fábio falou do algoritmo, onde ele vai te colocar coisas, que vai te oferecer coisas que você não necessariamente sabia que você queria. Eu tenho um filho agora, um segundo de 2 meses. O meu algoritmo ele mudou para coisas relacionadas a recém-nascido, desde como fazer ele dormir melhor, com um app especificamente, como pomadas para assadura, que faz com que ele diminua essa assadura. Então, você vai se adaptando ao algoritmo, o algoritmo vai se adaptando a você, ao seu ambiente, para que essa linearidade seja mais fácil para você consumir. E o fechar a compra dentro faz toda a diferença, né? Porque no fim você está tendo uma experiência ali, o algoritmo está te mostrando o que está acontecendo, né? Coisas que são interessantes para você naquele momento da vida, e ao mesmo tempo você consegue ter uma experiência completa ali, e o TikTok já cuidando de todo o last mile, né? Fazendo aí já um controle para entregar uma boa experiência para o consumidor, né? E Saeg, para você, como se constrói a transformação dessa atenção em receita de forma previsível? Essa é a pergunta aí sempre de milhões, né? Acho que a gente está num momento grande agora que, principalmente no board das grandes companhias, está se discutindo muito atribuição. É engraçado porque é uma coisa que se olha já há bastante tempo, mas também a volta de programas, né, de MMM, de Attribution Models para mostrar o quanto que o dinheiro que está sendo gasto de fato está retornando em receita, tem muito a ver com isso. Porque você entende que numa jornada normal, a maior indicação de venda de produto, ela sempre é baseada na relação de confiança, credibilidade. Isso para tudo, né? As grandes marcas, elas, querendo ou não, além de ter um posicionamento que engaja, ela também é uma marca que, ao longo do tempo, ou ela traz ou ela quebra a credibilidade dela. E quando você olha essa rede de influenciadores e você olha a forma de fazer negócio, principalmente para essa nova geração, a relação de confiança é com o influenciador. Ela é com o criador de conteúdo. Ele cria, de fato, uma comunidade onde o que ele fala é visto como uma verdade, é visto como uma chancela. Então, muitas vezes, a gente vai ter que mostrar através de dados, mas tem uma mudança cultural, que é o entendimento geracional e o entendimento do modelo que a gente vive hoje, que é uma máquina de vendas desestruturada através de pessoas desconhecidas que têm a credibilidade vista pelo consumidor. Então, não existe hoje qualquer tipo de produto ou serviço que você não deva, no mínimo, testar esse novo modelo, mas com uma cabeça diferente de um modelo de aquisição tradicional, que você já bota o dinheiro e entende o ROI. Você precisa construir a audiência, você precisa potencializar a audiência, você precisa engajar uma conversa para que ela vire venda. Então, a mentalidade, ela deveria ser uma mentalidade que a gente já entende que no nosso dia a dia a gente faz. Só que a forma que você coloca o dinheiro, como você investe, por quanto tempo e como você mede, ela é um pouco diferente. E é essa que é o grande desafio que a gente tem hoje, que é de cultura, de letramento, de entender que tem um negócio novo que a gente não tem todas as respostas, mas a gente sabe que funciona. E já está funcionando muito forte na Ásia, já está funcionando muito forte nos Estados Unidos e agora está potencializando para acontecer muito forte no Brasil. Legal, boa visão. E na sua visão, Bruno, o que faz um conteúdo entreter de fato se transformar em um boom de vendas, né? E já até emendando um pouco essa pergunta, além disso, para as marcas que querem estar no TikTok, mas não sabem muito o caminho de começar, qual que é a tua sugestão? Acho que não tem uma receita específica, a gente vai falar qual é a receita para viralizar, não tem, mas ter presença e ter uma presença autêntica falando a linguagem da plataforma, mas principalmente divididos em comunidades, né? Porque cada marca, muitas vezes, ela quer falar com diferentes comunidades e diferentes pessoas. Você ter uma linguagem específica para cada uma e fazer esse test and learn é a primeira coisa que vai fazer você ter mais chances de viralizar. Estar presente e conversando faz com que isso você
tenha mais chances exponenciais, principalmente quando a gente fala da geração Z, né? Muitas vezes a gente tem uma conversa de qual é o público da geração Z, e aí vem a conversa do 12 anos, aí eu tenho que parar um pouco a conversa e falar assim, geração Z já tem 30, tá? 25, 27. E aí você vê uma tela azul na mente das pessoas para isso crescer. E a outra é, uma coisa que o Fábio falou, hoje o comportamento do usuário e que está no TikTok com relação ao TikTok Shop é muito mais relacionado com a Ásia, no Brasil, do que com os Estados Unidos. Então são duplo dígitos grandes do percentual de lives que está dentro do TikTok Shop e das vendas de GMV via TikTok Shop. Então, olhar para a Ásia é um dos melhores caminhos. E quando a gente fala de Ásia, é o test and learn. Você não precisa ter uma estrutura grande para criar vídeos, você não precisa ter uma estrutura grande para criar lives, você não precisa ter uma estrutura grande de sortimentos gigantescos para estar no TikTok Shop. Você tem mais assertividade, escolher o produto que tem uma maior margem, começar a fazer lives frequentes para que você entenda como o algoritmo funciona e como o seu GMV está sendo reativo ao que você está oferecendo, é a melhor forma de começar. Mas como a Ásia fala, é melhor você começar a ir ajustando do que você se preparar muito para você começar algo e você já está atrasado nessa solução que já está 8 meses aqui. Legal. 8 meses só e ao mesmo tempo fazendo um volume de vendas para algumas marcas. Assim, eu escutei um depoimento de uma marca que, né, como eu não pedi permissão, não vou falar aqui, mas que eles faziam 150 pedidos por dia de venda online. E ele falou que em 4 meses, com a entrada dele no TikTok, depois de 4 meses, ele passou a ser um negócio de 2.500 pedidos por dia. Eu fiquei bastante impressionado. Eu tenho um exemplo, então, já que você não pode falar, eu tenho uma... a Amendi, o crescimento no TikTok Shop deles, que é um produto de cosméticos de beleza, cresceu 133 vezes de julho para cá, o GMV deles. O digital saiu de 9% para 25%. Por causa do TikTok Shop, e um produto deles que é o Seco com Freeze explodiu dentro do TikTok Shop, fazendo o crescimento e os estoques indo por água abaixo instantaneamente. Eu talvez de muitos anos aí no e-commerce foi das coisas que mais me impressionou, porque eu não percebi o quão rápido foi. Eu comecei a ouvir relatos e a gente discutiu muito isso na Unlock, falou, cara, impressionante como foi rápido esse movimento do TikTok de gerar uma venda muito forte, né? E aí, aproveitando, muitas vezes a marca, ela, né, quer saber a melhor forma de se posicionar. Então, agora eu vou perguntar do teu lado, que é o lado, como a cadastra o teu cliente que fala, pô, eu quero criar um caminho ali de vendas dentro do TikTok. Como a cadastra hoje está? Como vocês ajudam esses clientes? Então, acho que como o Bruno falou, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso aqui é um jogo de algoritmo, né? Então, assim, ele é um jogo que ele é diferente do que só fazer uma live, ele é um jogo diferente. Isso, na visão cadastra, a gente foi para a China antes do TikTok Shop estar aqui para entender um pouco esse mercado. A gente conversou com parceiros que já faziam esse trabalho na China, que, como o Bruno falou, o mercado americano é um mercado um pouquinho diferente, e o nosso mercado se aproxima um pouco mais do uso do social, né? E do influencer, como na China, como na Ásia. Então a gente foi entender um pouco esse jogo, que é o que o Bruno trouxe. Ele não necessariamente é um jogo de investimento de estúdio, ele não é um jogo de investimento de produção. Ele é um jogo de verdade, né? De verdade, ou seja, de pessoas que representam algo e que vão, com o algoritmo certo, sabendo utilizar, chegar nas pessoas e criar essa audiência. A gente só não pode se enganar de que esse é um jogo orgânico, não existe mais, né? O orgânico, claro que acontece, mas cada vez mais, há muitos anos, ele é difícil. Então, ele é um jogo que precisa ter uma ciência de planejamento de mídia, ele precisa ter uma ciência de produto, ele precisa ter toda a troca, né, de estoque regional, você precisa entender esses comportamentos regionalizados para você criar uma estratégia que, de fato, vai funcionar, sabendo que ela pode não funcionar. Mas como ele é um jogo de algoritmo, ele é um jogo de dados, você sempre vai poder ler e vai poder reagir. Você não vai ficar no achismo. E acho que essa é a grande mudança na nossa visão da escola. É uma estrutura que, sim, parte de desenvolvimento de conteúdo, parte de desenvolvimento de mídia, produto bom, né? Histórias para contar, mas você precisa contar essas histórias de maneiras diferentes para comunidades e audiências diferentes. E tudo isso você precisa medir
para poder saber aonde que o dinheiro de mídia pode ajudar a potencializar para algo que não viralizou viralizar, sabendo que pode ou não acontecer. Então é um tricky game, mas é um jogo novo. E nem todo mundo entendeu que esse jogo funciona dessa maneira. E como o Bruno falou, ele funciona hoje dessa maneira. Talvez amanhã ele já funcione de uma maneira diferente. Então a gente não pode esperar, né, o mundo ideal, a gente tem que ir para um modelo de teste e usar muitos parceiros, né? O TikTok tem uma parte de letramento que ajuda muito. As agências como a Cadastra, elas também têm, né, o aprendizado, a cultura para saber planejar, fazer e executar. Porque muitas vezes a gente acha que precisa de muito investimento, que a gente precisa de muita infraestrutura e tecnologia, mas não, né? Só precisa entender os objetivos que a gente tem e, obviamente, com esses objetivos, colocar num framework de trabalho e testar. Legal, legal. Isso é bom porque quem está nos escutando muitas vezes tem a dúvida do que fazer e o TikTok já tem toda aí uma geração de conteúdo para ajudar nisso, mas as agências estão aí trabalhando para ajudar seus clientes a fazer isso de forma efetiva, né? Agora eu queria saber a opinião dos dois, né? Nesse novo formato de vendas, como que vocês veem a experiência como um todo, o que as marcas não podem deixar de olhar? Começar? Quando a gente fala de experiência, cada um tem também mais ou menos a sua visão, né? Mas assim, eu acho que no parte de... Você tem um produto, você entende se esse é um produto, se ele é um serviço, né? Independente daquilo que você está oferecendo, você precisa entender que tem várias pessoas que vão procurar ou ter dúvidas sobre aquele produto, aquele serviço, né, que são diferentes. Então, eu sempre gosto de trazer muito para a indústria automobilística, né, porque ela é uma indústria que ela é bem antiga, ela é bem madura, né, mas ainda ela não resolveu 100% dos problemas, e aí os influenciadores do segmento automotivo estão ganhando muito dinheiro por conta disso. Que você vai fazer a compra de um carro, que é um item, depois o apartamento, provavelmente o item mais caro que uma pessoa tem, né? E que você entra no site de uma concessionária ou você entra na rede social da concessionária e você tem determinadas características do carro, vídeos, specs e aí vai. Só que tem várias pessoas que estão comprando carro por tecnologia. E muitas vezes as perguntas, elas são não perguntas sobre performance do carro, mas são perguntas sobre tecnologia do carro. Né? É quase que uma compra de um iPhone. Você quer saber as features, né? A câmera, né? Você quer saber qual que é a conexão, AirPlay, Android. E essa indústria automotiva. E elas não se prepararam, né? Essa indústria não se preparou para isso. Então, o que acontece hoje, principalmente com a vinda do carro elétrico e do híbrido, onde a tecnologia ela é mais importante, os influencers de carros viraram um negócio gigantesco. Então você tem o Electric Car, você tem o Fera, que são influenciadores que eles estão entregando um unboxing quase do carro, num nível, num detalhe, com recortes para quem quer saber de tecnologia, para quem quer saber de performance, para quem quer saber da mecânica, né, do carro. E eles estão sendo contratados e estão sendo bem pagos e remunerados porque eles de fato estão gerando venda, né, para essa indústria. Por quê? Porque é um lugar onde a dúvida de comprar, a dúvida de pesquisar, ela não é simplesmente uma coisa estándar hoje. Cada uma dessas comunidades, cada uma dessas pessoas tem uma forma de enxergar valor. E acho que o jogo diferente do que a gente já passou é a hiperpersonalização, né? É esse caminho onde, de uma maneira massiva, você vai encontrar essas comunidades que vão comprar o mesmo produto, o mesmo serviço, mas de formas diferentes. Porque vem valor, né? O agregado do valor é de fontes diferentes. E eu acho que quando você tem um caminho de um produtor de conteúdo, você tem um lugar de um marketplace, que no final, né, o que o TikTok é um grande marketplace de conteúdos e influenciadores que estão, né, apresentando, sejam conteúdos ou produtos para serem vendidos. E eu acho que esse é o jogo que permite uma marca se apropriar de começar para vender o mesmo produto, o mesmo serviço, mas de maneiras diferentes, seja em regiões, seja em formas. E isso faz com que a marca tenha muito mais ganho, porque não é só um ganho financeiro, mas é o ganho de engajamento, é o ganho de uma ciência de dados. É quase que você ter um lugar de pesquisa, de comportamento, de venda, de produto, de CX, tudo junto que gera venda.
colocando muito do que o Fábio tá falando, trazendo pro lado do TikTok Shop, a gente tem os afiliados, né? Que são os criadores que fazem crescer muito o GMV das marcas. Não tenham medo de trabalhar com eles. As marcas não podem ter medo de trabalhar com eles. Deixa mais solto do que rígido o roteiro para que eles possam falar com a comunidade deles de uma forma muito mais simples, onde ele vai ter o seu comissionamento pela venda, mas o seu GMV no final vai crescer muito. Uma outra coisa no começo, flexibiliza um pouco o ROI. Porque muitas vezes a gente quer a margem mais alta, o ROI mais alto, mas é uma plataforma nova. A plataforma nova, ela precisa aprender com o algoritmo. Então você não precisa, nesse começo, você vai pensar mais em escala do que necessariamente na margem. E você vai evoluindo isso ao longo do tempo. Outra questão determine os produtos hero da plataforma. Você não precisa vender todos no começo. Qual é o seu produto principal que você vai colocar ele para vender? E garanta o estoque dele, porque você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E a outra trabalha com a mídia. A gente tem uma solução de GMV Max, em que a gente consegue fazer o anúncio impulsionando toda essa preparação do TikTok Shop orgânico para que você atinja mais pessoas. Eu lembro que quando você falou no começo, né, nossa vida do digital, sempre a busca, quando chegavam para mim perguntando assim, Bruno, eu preciso de novos clientes. O Discovery Commerce está trazendo esses novos clientes, sem muito você planejar essa questão dos novos clientes. Então, a Paxan falou isso na NRF, a Crocs falou isso na NRF, a Tara de Cosméticos falou isso na NRF. A maioria dos clientes que estão vindo para a gente através do TikTok Shop são novos. Então, isso faz com que a gente ganhe um brilho no olhar com relação a crescimento, novos clientes, porque aí o CRM faz a mágica depois. Legal, e no fim, eu acho que sempre tem uma preocupação da marca quando ela vai começar a trabalhar com algo que é novo, né? Um pouco isso, e foi um bom ponto que você tocou, que às vezes, principalmente marcas de indústrias globais, que tem muitos guides e né, muitas regras, ela deixar uma pessoa tá fazendo um conteúdo que muitas vezes, assim, na maioria das vezes, não é nada muito bem produzido. É ela com o celular dela fazendo algum filme e que gera talvez mais resultado do que a coisa muito produzida, né? Então é algo bastante novo e bom ponto que você tocou. A gente já está indo para a reta final, então eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aí para a gente fechar, tá? Como que vocês veem os próximos movimentos do consumo e o que todo mercado precisa estar atento? Vou começar. Eu acho que é sempre difícil. A gente está aqui na NRF, né, onde a gente está começando o ano, né, de 2026, já tentando achar algumas respostas, né? A gente já começa, quando vem para cá, já tentando começar o ano quente, né? Porque é onde o principal mercado de varejo do mundo se reúne, né? Vem um grande grupo de brasileiros. Mas eu acho que, assim, de todas as trocas que a gente vem fazendo, principalmente com os brasileiros aqui da NRF e o que a gente vem escutando aí desde o finalzinho do ano, é que todo mundo está buscando eficiência. Todo mundo está buscando, claro, crescimento, mas eu acho que a palavra eficiência, ela ganhou uma importância muito grande, porque o dinheiro, ele até existe, né? Ele está disponível, mas ele está mais caro, a gente tem juros altos, a gente tem mais competição, a gente tem mais plataformas, a gente tem mais formas diversas, né, de vender, e todo mundo entendendo que quer fazer tudo, mas tem um dinheiro restrito, ou não necessariamente restrito, mas precisa se demonstrar o valor, né? Esse dinheiro precisa virar mais dinheiro. Então, todo mundo está com essa pauta de eficiência, né? De atribuição do dinheiro. Então, ele é, claro, uma busca por ROI, por ROAS, mas acho que não para aí. Eu acho que essa palavra está crescendo um pouco na importância estratégica, que é como o Bruno trouxe. Você vai ter sempre um produto ou serviço que vai estar sendo vendido que precisa crescer, precisa ganhar mais mercado, precisa se olhar o LTV/CAC, né? Mas você tem também um mercado cada vez mais fragmentado de possibilidades, de audiência, de comunidades, de perfis. Então, para você não ter desperdício desse dinheiro, você precisa ter um foco muito grande e também uma execução muito bem feita. Porque senão esse tracking ele se perde. E aí necessariamente você transforma como vilão algo que você não fez bem feito ou que você está aprendendo. E muitas vezes você desperdiça oportunidades que teu concorrente não está desperdiçando.
Então, a palavra eficiência e execução para 2026, eu acho que elas caminham muito juntas, né? E é um pouco do que a gente se propõe muito a fazer, né? Quando a gente senta, por exemplo, com vocês da Unlock e oferece para um cliente, a gente mostra que a parte de pós-clique, de a venda de um produto, a entrega, né, a boa experiência de ter o produto dentro de casa, ele não é uma commodity. Ele é uma necessidade real, ele traz um engajamento. E muitas vezes o cliente não tem isso na cabeça, né? Ele não entende por que você está me trazendo um parceiro para isso. TikTok Shop, quando começou, a mesma coisa. Ela falou, não, mas isso aqui é venda de produto com ticket barato. Não, gente, o jogo está mudando, né? É o consumidor que demanda, né? O consumidor está lá, pedindo conteúdos, pedindo informações, pedindo coisas mais reais, menos produzidas, né? A gente estava conversando com um grande varejista de moda agora e o Bruno tá falando, ó, eu compro aqui as minhas roupas Pima, né? Que até talvez 3 anos atrás a gente não sabia nem o que era. Então ele falou, a Pima já virou o algodão, novo algodão. Daí você tem o Supima, você tem agora a seda, você tem poliéster com não sei o que misturado que vira um produto. A gente não sabe isso. Onde que a gente conhece isso? Não é no site das empresas. A gente conhece isso através ou da relação de amizade, ou a gente conhece isso através dos influenciadores, criadores de conteúdo. E é isso que está gerando desejo, que faz com que o consumidor vá para uma plataforma como o TikTok e outras, aperte o botão e compre e experimente. Porque ele está conhecendo algo que de fato ele não tinha para quem perguntar para onde conhecer. E, mais uma vez, com eficiência, com atribuição, com o dinheiro certo, com a seriedade de execução certa, não tem segredo. Você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas a conversão e o resultado sempre vem. O que não dá para desperdiçar. E tem muito desperdício no mercado. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem falado muito de tecnologia, mas as marcas não podem perder a essência que é o consumidor no centro. Então, tudo isso que a gente conversa é para melhorar a experiência de aquisição, de consumo das pessoas. Através do TikTok ou de outros lugares. Trazendo o lado pro lado do TikTok seja autêntico. Muitas vezes é o que você falou, às vezes marcas globais têm uma certa dificuldade. Quantas vezes já sentei numa reunião e falei assim, tá vendo? Sabe aquele vídeo que você quer que seja uma produção incrível e que você fica revendo ele, editando ele 450 vezes e manda as pessoas editarem ele 450 vezes? Você já perdeu o time. Bota ele no ar, aprende com ele e vê como o algoritmo trabalha em cima dele. Por quê? Porque as pessoas querem ter uma experiência melhor, mais autêntica e ouvir, como o Fábio falou, das pessoas que elas confiam. Pode ser um criador com 5 mil seguidores ou com um criador de milhões. A Paxão falou, vendeu 15 mil pares de jeans com um vídeo de uma pessoa, de um criador que viralizou que tinha 5 mil seguidores. Então isso faz com que você entenda que são as pessoas no centro. E uma outra quando a gente fala todo CPF tem todo CNPJ tem CPF, né? Treine a equipe, treine o time. E aí eu vou falar do TikTok Shop. É um negócio diferente em que a gente está fazendo mídia digital e marketing digital por muitos anos com algumas coisas mais tradicionais. Cuidar das pessoas que estão na sua empresa e treiná-las para que elas entendam como essas plataformas novas que estão aparecendo surgiram, faz com que você coloque não só as pessoas no B2C, no centro, mas também o B2B no centro, você treinando e capacitando a sua equipe para ter mais resultado. Legal, excelente conversa, obrigado. Acho que a gente tem aí o tempo nosso já está se esgotando agora, tem mais outras várias perguntas boas que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, mas vamos deixar para a próxima, que já foi muito rico até aqui. Agradeço você, Sayeg, você, Bruno, obrigado por esse tempo dedicado. Estamos aqui em Nova York, na loucura da NRF, arrumamos um espaço aqui para falar. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu, pelo convite, Brunão. Tamo junto, bora. Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado, pessoal.